Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Karen, eu espero que vocês estejam bem. No último vídeo nós falamos que é muito importante nós termos um relacionamento profundo com Deus, né? Um relacionamento que não seja baseado somente, em uma troca do que Deus pode nos dar, ou somente ir à igreja aos domingos, mas ter um relacionamento diário, um relacionamento profundo com Deus, de conhecê-lo, todos os dias. E para conhecer uma pessoa, para se relacionar com uma pessoa, é necessário que nós tenhamos um diálogo com essa pessoa, não é mesmo? E da mesma forma que isso acontece no nosso relacionamento interpessoal, isso também deve acontecer com o nosso relacionamento com Deus. Você sabia que para ouvir a voz de Deus, nós não precisamos estar dependentes somente de um pastor, de um evangelista, de um profeta? Não, o propósito de Deus para a nossa vida hoje, ele é totalmente diferente daquilo que era antigamente. Então hoje o padrão de Deus é diferente e é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero apresentar para vocês aqui 5 formas de Deus falar conosco. Então fica até o final porque eu tenho certeza que esse conteúdo irá edificar a sua vida da mesma forma que me edificou. A primeira e a principal forma de Deus falar conosco é por meio da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a base do cristianismo. Tudo que nós temos sobre o cristianismo é por meio da Bíblia. É nela que nós conhecemos a história da criação, a forma como Deus ele escolheu um povo, selecionou aquele povo, para aquele povo conduzisse a humanidade, demonstrando quem é Deus. É por meio da palavra de Deus, da Bíblia, que nós discernimos, que Cristo ele veio para nos salvar, que nós discernimos o amor de Deus. E aqui eu quero deixar uma passagem de Hebreus que fala que Deus ele tentou de muitas formas e de muitas maneiras falar com as pessoas por meio dos pais, dos profetas, mas que nos últimos tempos ele veio falando por meio do seu Filho. Isso quer dizer que se nós queremos entender quem é Deus, conhecer quem é Deus, ouvir a voz de Deus, nós devemos entender a forma como que Cristo agiu, a forma como que Cristo ensinou, a forma como ele demonstrou, e passou ali os seus ensinamentos, porque a Bíblia diz que ele é a expressão exata de quem é Deus. Então, se nós queremos entender quem é Deus, nós devemos conhecer quem é Cristo, e é por meio da palavra de Deus que nós entendemos quem é Cristo, o que ele fez, o que ele veio aqui fazer, como que ele nos salvou. É por meio dessa palavra aqui, por meio desses livros, dessa coleção de livros, que nós conseguimos ter esse discernimento. Então, ao ler esse livro aqui, nós podemos, essa coleção de livros, digamos assim, porque a Bíblia nada mais é do que uma coleção de vários livros. Então, à medida que nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos entender e discernir a vontade de Deus. Então, nós podemos dizer que a voz de Deus está por meio dessa palavra. E aqui eu quero citar para vocês 2 exemplos de como é entender e ouvir a voz de Deus por meio da palavra. O primeiro exemplo que eu quero te dar é um exemplo pessoal, que eu passei, que eu estava em um relacionamento, eu tinha um relacionamento há muitos anos atrás, que esse relacionamento não me fez muito bem. Era um relacionamento que me trazia muita tristeza, Então, eu ia, nas igrejas e eu escutava profetadas falando assim, não, porque tem uma aliança nesse relacionamento, tem um cálice, de vinho, que é o símbolo da alegria nesse relacionamento, e que vocês vão casar, enfim. E chegou um momento que esse relacionamento chegou ao fim, e passou-se um tempo, houve a opção de reatar esse relacionamento. E eu lembro exatamente que eu orei e falei assim, Deus, eu preciso de uma resposta a respeito disso, porque é uma decisão muito importante, entrar num relacionamento com uma pessoa, e ir para o casamento. Então eu preciso que o Senhor fale comigo. E ao ler ali a Bíblia, eu abri no seguinte versículo, lendo ali, que falava que existem caminhos que aos nossos olhos nos parecem bons, mas eles nos conduzem para a morte. Então ali naquele momento eu tive o discernimento que Deus estava falando comigo, que não era para eu reatar aquele relacionamento. E sabe, eu sou tão grata a Deus por Ele ter falado comigo naquele momento, porque hoje eu sou casada com uma pessoa completamente diferente, uma pessoa que me ama, que cuida de mim, que é totalmente o oposto daquele relacionamento anterior. É um relacionamento hoje que me traz muita felicidade, muita paz, muita leveza. Então eu sou muito grata a Deus por Ele ter falado comigo naquele momento. E sabe, Ele falou naquele momento e não foi imediatamente que eu conheci uma pessoa, que eu casei, que eu constituí uma família. Não, demorou-se praticamente uns 10 anos aí para eu conhecer o meu marido.
E mesmo que tenha demorado, sabe, eu ainda sou grata a Deus por esse tempo de espera, porque foi um tempo que eu pude amadurecer, que eu pude conhecer mais a Deus e que eu pude também me preparar para ser uma boa esposa, porque um relacionamento, um casamento, ele é ali uma junção de duas vidas completamente diferentes. Então eu tive um tempo para poder amadurecer, né, para poder entender o que eu queria para minha vida, e foi assim a melhor espera que eu pude ter, né, nesse sentido, porque eu vi a recompensa com o tempo, né? Eu vi que hoje eu sou casado com uma pessoa incrível, completamente diferente, né, daquele meu relacionamento anterior, e que me faz muito feliz. Então foi por meio de quê? Da palavra de Deus. Eu não escutei nenhuma voz, eu não escutei, né, nenhuma profecia, porque as profecias que eu ouvia falavam outras coisas, mas foi por meio da palavra que Deus falou comigo que não era para eu seguir aquele caminho. Outro exemplo que eu quero te dar é que a Bíblia, embora não seja esse o propósito dela de ter ali um código de ética, né, princípios morais para o cidadão, a Bíblia ela não tem esse propósito. Mas apesar disso, ela tem instruções específicas para os nossos relacionamentos, né, interpessoais. E na Bíblia fala lá em Provérbios que se você chegar aos berros de manhã dando bom dia para uma pessoa, isso pode soar como maldição. Ou seja, se você tem aí o hábito de chegar dando bom dia para uma pessoa que gosta de acordar ali no silêncio, na calma, esperar ali acordar de verdade, por mais que você tenha a intenção de dar um ótimo bom dia ali para aquela pessoa, esse seu bom dia não vai ser recebido de bom grado, né? Então, embora, né, a Bíblia não tenha, né, igual eu falei, esse propósito de te ensinar a se portar, né, na sociedade dessa forma, ela ainda traz esses tipos de conselho para te fortalecer no dia a dia. É por meio da Bíblia que nós entendemos quem nós somos em Cristo. E se você não sabe ainda, eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu já fiz um vídeo a esse respeito. E é por meio da Bíblia que nós podemos saber quem nós somos em Cristo. Então corre lá depois desse vídeo aqui, assista esse vídeo que eu falei sobre quem nós somos em Cristo, o que nós podemos e o que nós fazemos. E a Bíblia ela é exatamente isso, ela fala tudo isso que nós podemos em Cristo, o que nós podemos fazer, o que nós somos. Então ela traz a sua identidade hoje em Cristo. Então a Bíblia ela é fundamental, ela é a nossa base da nossa vida cristã, e é por meio dela que nós ouvimos a palavra de Deus. E aqui, antes de finalizar essa primeira parte, né, sobre a Bíblia ser a voz de Deus, eu quero frisar algo muito importante, que quanto mais você lê a Bíblia, mais criterioso você fica acerca daquilo que você ouve, daquilo que você escuta, quando as pessoas estão transmitindo, né, ou ministrando a palavra. E aqui eu quero deixar uma ressalva muito importante, que por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você absorva ali um conhecimento, por mais que você leia ela ali diariamente, ou que você faça, né, um tipo de estudo, uma teologia, né, ou um curso voltado para essa área de entender e compreender a Bíblia, não deixe com que esse estudo a respeito da palavra se torne soberba no seu coração. Porque, querendo ou não, quanto mais nós conhecemos da Bíblia em si, mais nós vamos entender o que aquilo que quer dizer no grego, ou, né, ou em outro idioma, ou em que sentido aquilo ali foi escrito. Então, quanto mais você estuda, mais você tem esse conhecimento. Mas esse conhecimento não pode te impedir de receber da vida de uma pessoa que talvez não tenha um conhecimento que você tem. Então não seja soberbo em relação a isso, em relação à palavra de Deus. Mas querendo ou não, quanto mais você lê da palavra de Deus, mais criterioso você fica. E isso vai conseguir te ajudar a discernir o que é heresia e o que não é, o que você deve absorver ou não. O que a pessoa está falando com base ali de um conhecimento parcial que ela tem e está tudo certo, ou com base na heresia que ela ali criou ali naquele momento, e é esse tipo de informação você deleta da sua vida, entendeu? Então eu quero citar aqui um exemplo que uma vez eu fui visitar uma igreja, já tem um tempo, e né, coincidentemente a pessoa que estava ministrando nessa igreja também era um visitante. E ali, naquela ministração dele, ele estava comparando, né, ele estava falando que às vezes as pessoas elas não são prósperas porque elas não honram. E muitas vezes porque ela não honra o pastor. E ele falou a seguinte frase, que na hora já me deu um alerta assim vermelho. Ele disse
que os pensamentos do seu pastor também são os pensamentos de Deus a seu respeito. E se você ler a Bíblia, claramente você sabe que não é essa a verdade. A Bíblia diz que Deus, os pensamentos de Deus, eles são muito melhores, né? O pensamento de Deus, eles são muito melhores ao nosso respeito. Então, o nosso balizamento ali não é o homem. O homem ali, por si só, ele não é a nossa conexão principal com Deus, porque quem morreu na cruz por mim, por você, foi Cristo, não foi o homem. Então, os pastores, muito embora, né, eles são ali bênção nas nossas vidas, os profetas, eles são instrumentos de Deus na nossa vida, eles não morreram na cruz, por mim e por você. Então, o seu padrão de relacionamento com Deus é Cristo, não é o homem. Os pensamentos de Cristo são os pensamentos de Deus a seu respeito. Os pensamentos e as palavras de Deus da Bíblia são os pensamentos de Deus a seu respeito. E ali para frente foi só, né, coisas que ele foi falando ali que foi totalmente divergente. E muitas pessoas estavam dando glória a Deus, aleluia. E isso é muito perigoso porque abre brecha para muitas lideranças abusivas. E não é esse o propósito de Deus para mim e para você. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você se relaciona com Deus, por meio da palavra, mais você conhece a voz dele, mais você consegue discernir que Deus está falando com você. Então, quando vem essas ministrações, né, da parte de Deus, digamos assim, que as pessoas querem te passar, você vai olhar aquilo e você vai discernir que aquilo ali não é de Deus, porque não condiz com aquilo que está escrito aqui na palavra. Por mais que ele tire ali um texto, né, fora de um contexto, para poder te passar uma ideia, você vai conhecer a Bíblia como um todo. E você vai entender que aquilo que ele está falando não condiz com todos aqueles outros versículos de Deus ao seu respeito. Então você consegue tirar isso da sua vida e consegue não aplicar aquilo que está sendo ministrado. Mas aqui eu deixo uma ressalva novamente. Não deixe que o seu conhecimento se torne soberbo, porque às vezes vai te impedir de receber de muitas pessoas que talvez não tenham lá o diploma, mas tem uma vida com Deus e consegue passar para você aquilo que verdadeiramente Deus quer passar, que não é uma heresia, mas que com o conhecimento limitado que aquela pessoa tem naquele momento, ela consegue transmitir verdadeiramente o que Deus fala na palavra. Então, seja criterioso, mas não seja soberbo. Para finalizar esse primeiro ponto, que ele ficou, né, muito grande aqui, mas para finalizar, às vezes você pode pensar, mas eu não consigo entender a Bíblia. Toda vez que eu pego a Bíblia para ler, eu não consigo entender, eu começo a ficar com sono, e é para isso que o Espírito Santo está ao nosso lado, sabe? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem nos ajuda. Então, antes de você pegar a Bíblia para ler, peça ajuda ao Espírito Santo, peça para ele te dar discernimento, peça para Deus abrir a sua mente, o seu coração, para que você consiga, né, absorver aquilo que está sendo lido ali, né, aquilo que a Bíblia está falando, que você consiga ter esse discernimento. Então a oração, pedir a ajuda do Espírito Santo, ela é fundamental na leitura da palavra. E um outro fator também muito importante é você, às vezes, ter uma Bíblia, né, de estudo. Geralmente as Bíblias de estudo, no seu início, ela vem falando ali sobre o contexto em que aquela palavra, aquele livro foi escrito, quem é o autor. Geralmente vem um esboço aqui do lado, onde você pode ver que de tal a tal versículo trata sobre esse assunto. As Bíblias de estudo, elas têm aqui embaixo, às vezes, alguns comentários, né, a respeito de uma explicação daquilo que foi escrito, e isso também ajuda na compreensão da palavra de Deus. E talvez acerca da tradução que você está lendo, talvez você não tenha uma compreensão, você também pode optar por uma Bíblia NVI ou uma Bíblia, né, com a nova tradução da linguagem de hoje. Isso também ajuda muito, porque você consegue ter um entendimento, né, melhor acerca daquilo que está escrito, porque ele está escrito ali também de uma forma mais fácil de entendimento. E não quer dizer que aquilo ali mudou, que a Bíblia diz, não quer dizer que é algo, né, totalmente diferente, não, mas conseguiu ali colocar de uma forma mais fácil de você entender. Talvez hoje você não tenha um recurso suficiente para poder comprar várias Bíblias com várias traduções, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês um aplicativo onde você consegue comparar, né, várias traduções. Ali também tem planos de estudo que você pode, né, fazer ali durante uma semana ou duas. Tem vários recursos nesse aplicativo que vai te ajudar muito a poder escutar a voz de Deus, né, por meio da palavra de Deus. Então, hoje, desculpa, o que não
pode ter no nosso dia a dia, porque nós temos a palavra física e também nós temos os aplicativos que eu aconselho muito você a baixar. A segunda forma de nós escutarmos a voz de Deus é por meio do Espírito Santo. E provavelmente, né, certamente não vai ser uma voz audível, né, que você vai poder escutar. Mas sabe quando você tem aquele sentimento assim interior que fala para você não fazer algo, para você não seguir para tal caminho, para você, né, ou conversar com tal pessoa, ou ligar para fulano, ou você lembra de uma pessoa e você sente a necessidade de compartilhar algo com aquela pessoa, sabe? É o Espírito Santo te guiando. Então o Espírito Santo, ele também é a voz de Deus, é por meio dele que nós conseguimos discernir a vontade de Deus. E eu quero citar um exemplo aqui para vocês muito simples. Uma vez eu estava dormindo e eu tive um sonho que, na realidade, eu não tive um sonho. Na hora que eu acordei, o meu primeiro pensamento do dia foi: deposita X valor para uma pessoa. E ali naquele momento eu já entendi que era o Espírito Santo falando comigo. Imediatamente eu já fiz o Pix e aquela pessoa me mandou um áudio falando: olha, muito obrigado, porque eu precisava desse valor para pagar um exame que eu tenho que fazer daqui a pouco. Então, o Espírito Santo, ele vai te dar esses insights, sabe? Essa percepção acerca daquilo que você tem que fazer. Então, o Espírito Santo também é a voz de Deus. E é tendo um relacionamento com ele que nós conseguimos discernir essas direções que nós devemos fazer. E o Espírito Santo é a voz de Deus. A terceira forma de nós ouvirmos a voz de Deus é por meio da oração. E sabe, a oração, ela não deve ser somente de nós para Deus, né? Nós vamos lá, falamos, pronto, vou fazer outras coisas, vou dormir e esqueço de ter ali um momento em silêncio para poder discernir. A Bíblia nos diz em Jeremias 33:3 o seguinte: clama a mim e eu responderei e direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Então, quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos a Deus, Deus ele também nos responde. Então você pode ficar ali tranquilo, naquele momento ali de comunhão com Deus, que Deus ele vai te dar um discernimento acerca daquilo que você precisa e Deus vai falar com você por meio também da oração. A quarta forma de nós ouvirmos a voz de Deus é por meio das circunstâncias e pessoas. Sabe, tirando o fato das pessoas que, né, vão ministrar e acabam ali conduzindo uma heresia, né? Agora falando de pessoas sérias mesmo, de pessoas que estão ali, né, estudando a palavra, que estão ali dispostas a transmitir, né, uma verdade sobre Deus, né, para você nos cultos, né, ou até mesmo uma profecia, algo que venha de Deus mesmo, e que ainda que a pessoa não tenha ali um estudo teológico, não tenha um diploma, mas aquela pessoa ela tem um coração disposto e ela busca a Deus e ela transmite a palavra de Deus, né, ali no culto, né, ou no dia a dia mesmo que você estiver conversando com alguém, sabe? Deus usa essas pessoas para falar com você. E às vezes não vai ser, né, com uma coisa mega assim que a pessoa vai chegar sapateando e vai colocar a mão na sua cabeça e vai acontecer. Não, vai ser simples. A pessoa vai simplesmente falar aquilo que Deus precisa falar com você e você vai ouvi-la. Então é dessa forma também que nós ouvimos, né, a Deus através dessas pessoas. Muito bom, né, ter pastores, ter pessoas que cuidam de nós, que nos orientam, que estão sempre dispostos a nos ajudar, que são pessoas de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos sim honrar essas pessoas, né? E aqui eu falo honrar não no sentido financeiro, mas de realmente, né, estar ali ajudando essas pessoas, se você congrega, né, em um local, de você ajudar nesse local essas pessoas, porque às vezes essas pessoas que estão ali servindo, elas são pessoas como eu, que você que trabalha, que tem CLT e que, né, precisa ali no seu dia a dia, e da mesma forma que ela dispõe do tempo dela de estar ali servindo a igreja local, ela também precisa de pessoas que estejam com o coração disposto para poder servir também na igreja local. Então, e o que eu estou querendo dizer com você, né, a respeito disso tudo é o seguinte, que muitas vezes aquela pessoa que vai ministrar ali na sua vida, né, na igreja local, ela está sendo um instrumento de Deus, ela está falando com você, né, por meio ali da ministração da palavra, e à medida também que você serve nessa igreja local, você está sendo um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, falando, né, por meio dos seus atos de serviço, alguma coisa de Deus para aquela pessoa. Então nós devemos, né, ter essa percepção de entender quando Deus fala conosco através das pessoas e também de ser essa pessoa que vai falar com as outras pessoas, seja por meio, né,
das nossas atitudes a respeito de algo de Deus. Então, o importante da comunidade cristã é muito disso, é Deus, né, no meio de nós e no meio da diversidade, porque nós somos diferentes uns dos outros, e ainda que nós sejamos diferentes, com defeitos, né, com qualidades também, Deus ele nos usa para poder falar com as outras pessoas, e isso é muito importante, sabe? Muitas vezes a forma como Deus vai falar com as outras pessoas não é no púlpito, sabe? Não é numa plataforma, não é no microfone, mas através do seu bom dia, no seu boa tarde, no seu boa noite, através daquela oração ali inicial que você faz com aquela pessoa, através do seu trato ali, de você perguntar, de você mandar uma mensagem para alguém perguntando, olha, como que você tá? Eu lembrei de você, eu preciso saber como é que, né, se você está precisando de alguma coisa, eu estou aqui disposto a te servir. Então é por meio dessa comunidade, né, por meio do nosso dia a dia e da circunstância que acontece no nosso dia a dia, que Deus também ele fala conosco e ele pode te usar para falar com alguém. E por fim, mas não menos importante, né, Deus ele também fala conosco por meio de coisas sobrenaturais. Sabe, por meio de uma visão, por meio da voz audível de Deus. Eu particularmente nunca ouvi, né, a voz audível de Deus e não conheço, né, quem, né, tenha ouvido. Mas a Bíblia conta de pessoas que realmente, né, ouviram. Só que eu entendo que essa última classificação, né, que é por meio de coisas sobrenaturais, ela vem em momentos específicos. Não existe um manual, né? Igual, né, nós pegamos a Bíblia ali, lemos, né, de dia ou no iniciar do nosso dia, ou nós oramos, isso parte muito de nós. Mas as questões naturais partem muito de Deus e elas são dadas por meio de um propósito específico. Se você, né, você já teve a experiência de ouvir a voz de Deus, parabéns para você, eu acho que isso deve ser uma experiência incrível, mas isso não é uma regra para todos nós. Assim, da mesma forma, as visões, né, os sonhos, né? Isso não é uma realidade para todas as pessoas, então não é uma regra. Eu acredito que talvez seja uma exceção, né? Muito embora muitas pessoas tenham experiência, mas hoje Deus fala conosco principalmente por meio da sua palavra. Mas isso também não anula o fato de que Deus pode falar conosco por meio dessas experiências sobrenaturais. E aqui eu trago para vocês um exemplo de Pedro, quando ele estava, né, no eirado, ele subiu ali para poder orar. E ele estava com fome, ele teve fome. No momento que ele teve fome ali, ele teve uma visão de um lençol com ali alguns animais que eram considerados na cultura deles como animais comuns e imundos. E aí Deus fala com ele, Pedro, mata e come. E ali ele fala, Deus, eu nunca, né, comi nada comum. E Deus ele fala com ele ali, se não me engano, mais 3 vezes para ele comer aqueles animais. Ficou ali, né, aquela visão assim, sem entender muito bem, né, o que era aquela visão. Foi quando eles chegaram os homens enviados por Cornélio. Cornélio era uma pessoa que era considerado gentil. E ali naquele momento, né, fala que Cornélio, né, teve uma visão de um anjo que pediu para chamar Pedro. E ali naquele momento Pedro entendeu que o evangelho, né, não estava restrito somente aos judeus e que em Cristo houve ali de fato, eliminou-se, né, a separação de judeus e gentios. Em Cristo já não existe mais essa classificação, que o evangelho que estava disponível ali para Pedro também está disponível também para os gentios. Então ele teve aquele entendimento daquela visão que aquilo que Deus já purificou não é para que ele considerasse como comum ou impuro, que era para ele também levar o evangelho para essas pessoas. Então, a visão ali naquele momento surgiu por um propósito específico. Então a gente não precisa ficar, né, com meio assim, caçar experiências sobrenaturais. Sou um caçador de experiências sobrenaturais. Por mais que você, né, tenha essas experiências naturais com frequência, esse não vai ser o padrão de todo mundo. E com certeza, essas experiências sobrenaturais, elas vão, né, ter um propósito específico de atuação. E aqui eu não estou limitando, né, essas experiências, eu não estou dizendo que não é para todo mundo, eu não estou falando nesse sentido. O que eu quero realmente passar para vocês é para não se cobrar tanto. Eu preciso ter experiência, eu preciso ver uma sarça ardente, eu preciso passar pelo fogo e não ser queimado. Não ter, né, essa exigência a seu respeito. Porque por mais que você não tenha experiências sobrenaturais com Deus, a sua experiência natural no seu dia a dia, de ter ali comunhão, de ter seu devocional ali todos os dias com Deus, a sua leitura diária, ter um discernimento acerca daquilo
que está acontecendo ali na palavra, ter o discernimento do que você precisa ou não fazer, sabe? Isso, assim, é importantíssimo para a sua caminhada. E se você tiver experiências sobrenaturais a esse respeito, ok, mas não coloque um peso em cima disso, quando na realidade você não precisa colocar um peso em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação a você ouvir a voz de Deus, sabe? Esteja aberto, esteja com o coração aberto, esteja com a mente aberta, que Deus ele vai falar com você por meio dessas 5 formas que eu comentei com você. E é isso, né, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenha te edificado, e se te edificou, eu te convido a compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para poder edificar essas outras pessoas também. E eu estou muito feliz, né, com esse canal aqui, com tudo que tem acontecido, com todos os testemunhos que eu tenho recebido, com os áudios também que eu tenho recebido. E eu fico muito feliz que tenha alcançado pessoas, e eu estou preparando aí para 2025 uma série aqui que será maravilhosa, pelo menos eu acho que vai edificar muitas pessoas, então eu estou com muitas expectativas. Então eu te convido para, né, já se inscrever aqui, ficar ligado, porque eu vou começar a soltar aqui mais conteúdos, porque eu tenho certeza que da mesma forma que eu tenho recebido e tenho me edificado, também vai te edificar. E é isso, pessoal, eu agradeço por você ter ficado aqui até o final. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe todos vocês e até mais.